Olá, seja bem-vindo ao podcast Operadores de Oportunidade, um programa onde eu entrevisto os alunos da comunidade VIP da Academia Alta Renda que treinaram, vivenciaram e vivem o método BMS e estão alcançando resultados expressivos e surpreendentes no mercado financeiro, batendo o mercado sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Amorim, eu sou um operador de mercado há quase 2 décadas e aqui eu te ensino a gerar renda e construir riqueza através do mercado financeiro. Nosso convidado mais que especial de hoje é o aluno Luiz Carlos, que vem tendo resultados extraordinários com conteúdo que tem aprendido e treinado dentro da comunidade VIP da Academia Alta Renda e no método BMS. Mas antes, já curte esse vídeo aqui, compartilha e se inscreva no nosso canal e continue acompanhando essa nova série de conteúdos. Queria te agradecer mais uma vez por estar aqui participando com a gente. A Luiz Carlos, né? Luiz Carlos Baracho, falei certo? Exato. Perfeito. Então, Luiz, queria entender de você, assim, para a gente começar, queria entender de você o antes e o depois de você aqui com a gente, né? Que profissão que você tem ou tinha, da onde você fala, né? Como é que era a sua situação de vida, se você puder dar um pouquinho desse apanhado geral para a gente, eu agradeceria. A vida inteira trabalhei no comércio e talvez essa escolha tenha sido, e foi para mim o grande divisor de águas, porque eu fali com o comércio. A crise que se abateu a partir de 2015, eu fui mais uma dessas vítimas e tentei sustentar o meu negócio com tudo que pude e fui lapidando meu patrimônio para poder sustentar. Acredito que o grande espírito do brasileiro, que é o empreendedorismo, mas um pouco, né, a falta de conhecimento técnico, a falta de saber um pouco mais sobre as nuances de administrar um negócio, me levaram a confiar mais no sonho do que necessariamente nos números. E isso fez com que meu negócio falisse. E veio a pandemia, foi mais complicado ainda, né, porque eu já estava numa situação de falência. A pandemia veio para acentuar mais esse processo. Eu sempre gostei da área de computadores, da área de informática, e nunca tinha percebido, nunca tive o desejo de trabalhar com o mercado financeiro, até que por fim, num belo dia, eu achei o vídeo de vocês no YouTube. Bendito YouTube. Lembro que a primeira ação da Google que eu comprei foi pensando justamente no nosso querido YouTube aí, porque Sim. Foi ele que trouxe vocês até mim. E encontrei o vídeo de vocês e desde então tem sido uma experiência única, né? Porque minha vida foi totalmente modificada a partir do momento de encontrar a Academia Alta Renda. Legal. E quando foi isso, Luiz? Foi em janeiro de 22. Eu entrei em contato com vocês numa situação delicadíssima financeira, né? Porque eu não sabia quanto que era o curso. Então, acho que uns 3 meses antes eu mandei uma mensagem no suporte de vocês, porque eu precisava de me organizar para a próxima turma e eu não tinha nem ideia de quanto era, até porque com o material do YouTube eu já comecei a produzir algum resultado no mercado de Forex, e é impressionante, né? Porque se você pegar todas as aulas do YouTube, você já tem um curso de mercado financeiro ali nelas, né? É muito rico o material que é disponibilizado de forma gratuita, e aquilo ali me chamou muita atenção. Não apenas pelo o que tange ao conteúdo, mas pela forma de olhar para o mercado totalmente diferente do que a gente encontra disponível dentro do mercado, né? E aquilo ali me chamou muita atenção. Legal. E me trouxe até aqui. Bacana, cara. Interessante a história. E, Luiz, você já tinha tido algum contato antes com o mercado? Você já tinha feito outros treinamentos? Você já tinha visto alguma coisa? Não. Você caiu de paraquedas, estava buscando? Caiu de paraquedas, sim. E o que te chamou a atenção, assim? Quais eram... O que te chamou a atenção pro mercado? Aonde você ouviu isso? A gente apareceu para você do nada ou você já estava buscando isso aí? Eu estava buscando, em função da pandemia, eu já estava buscando uma forma de ganhar dinheiro online. Os algoritmos facilitam muito esse processo, porque nos conhecem melhor do que as nossas esposas, né? É verdade.
e de alguma forma acabou me sugerindo, né? Vários cursos vieram, várias formas de empreender online, mas os vídeos que mais me chamavam a atenção e que provavelmente me retia durante mais tempo eram os vídeos sobre o mercado financeiro. E aí, em função disso, foram aparecendo vários conteúdos de profissionais diferentes, mas eu achei o conteúdo da academia diferente porque ele fugia do padrão do que era oferecido, né? Não era oferecida a ideia de ter uma fórmula milagrosa, e isso já me chamou por si só muita atenção. Eu ficava curioso, mas se o cara quer ganhar dinheiro com isso, como que ele não tem a fórmula milagrosa para facilitar a minha vida? Né? E me foi vendido dificuldade. Eu acho muito louvável isso, porque o processo ele paga muito bem, mas é um processo doloroso. E se você aceitar essa dor do processo, muito provavelmente você vai conseguir extrair o resultado que você está buscando no mercado. É isso aí. E eu falei, cara, fantástico o que você falou, Luiz, porque eu costumo dizer várias vezes isso, né? Você já deve ter me ouvido falar isso algumas vezes. Não há atalhos para o caminho certo, né? Então, assim, todas as vezes que a gente tenta buscar um atalho, normalmente a gente vai por um caminho errado, ao invés de chegar no lugar certo. E muitas vezes, eu tinha um professor que dizia assim, às vezes, Felipe, o jeito mais rápido de chegar a algum lugar é indo devagar. Ele falava isso demais para mim, né? E devagar que ele dizia não era lento, mas era no tempo certo de cada pessoa, né? O tempo de cada um alcançar as coisas, ele é muito relativo, porque depende do seu passado, do seu histórico, das suas crenças, das suas formações, do seu momento de vida agora, né, das suas decisões que você tomou no passado, enfim, depende de tanta coisa que nem para todo mundo não é igual, ou seja, tem uns que vão chegar mais rápido, outros menos rápido, mas a diferença que eu digo é que direção é mais importante que velocidade, né? Então, se a gente está para a direção certa, se a gente está no caminho certo, ou seja, se a metodologia é correta, ou qualquer outra coisa que a gente faz na vida, não só no mercado, mas qualquer coisa que a gente faça que esteja correta, leva a gente para o lugar certo, a diferentes ritmos, né? Mas a gente chega no lugar certo. Agora, eu posso estar acelerado demais. Esses dias eu vi na internet, Luizão, um cara falando assim, porque a intensidade distorce o tempo. Eu falei, cara, que desastre que isso vai ser na vida das pessoas. Porque as pessoas vão se colocar num processo super intenso, mas aquelas que estiverem na direção errada, e a maioria, né, infelizmente, elas só vão chegar no lugar errado mais rápido ou vão sofrer um acidente fatal durante o processo. Porque esses acidentes são fatais, né? Eu conheci várias e várias pessoas que poderiam ser excelentes operadores de mercado e pararam cedo demais porque sofreram acidentes fatais, né? Porque se frustraram rápido demais, porque não estavam na direção certa, não tinham abordagem correta, enfim, e não tinha estrutura correta de continuar. Então, cara, o que você falou me soa muito bem e mostra, né, exatamente isso aí, cara, que você está na direção certa, que você está com o pensamento certo, com o mindset certo, ou seja, que toda essa caminhada tá sendo feita com o alvo correto, né? Então, fico feliz de te ouvir falar isso, cara. É impressionante. E talvez essas coisas, eu vou te perguntar mais à frente isso, mas talvez essas coisas sejam justamente a diferença entre aquelas pessoas que conseguem e aquelas pessoas que não conseguem. E o principal motivo desse bate-papo aqui é justamente tentar extrair isso, Luiz. Pegar aquelas pessoas que estão fazendo, que estão conseguindo, que estão tendo os resultados e falar, cara, vamos extrair delas o que é essa diferença, né? Quais são esses pontos? E às vezes são pontos pequenos, não no sentido do resultado que está tendo, né? São pequenos detalhes que geram enormes diferenças e que dão extraordinários resultados. Mas muitas vezes aquelas pessoas estão fazendo a mesma coisa, um dá resultado, um não dá, por quê? Porque às vezes são pequenos detalhes de mindset, de viradas de chave, de detalhes que às vezes fazem uma imensa diferença no final. Então, concordo com você 100% e acho fantástico você trazer isso.
E já aproveitando a pergunta, assim, né, te voltando a pergunta aí, quais foram as principais dificuldades no início? Quais foram as suas que você percebeu e falou assim, cara, isso para mim foi difícil de superar, ou a minha maior dificuldade era essa aqui? Quais foram as maiores dificuldades que você teve no início? Não só na internet de maneira geral, assistindo tudo que você viu e no início buscando tudo que você buscou, mas com a gente também, né? Qual eram os seus calcanhares de Aquiles aí pra gente falar? Uma frase que você falou num dos primeiros dias de aula conosco foi que isso é um negócio feito por bancos e para bancos. E quando a gente observa a estrutura bancária no mundo, isso é uma sociedade muito restrita, porque nós temos poucos bancos, se nós formos falar a nível mundial, né? O capital do mundo está na mão de poucas organizações. E aquilo ali me chamou a atenção porque tudo que é muito restrito e muito exclusivo, você tem um processo muito complexo para poder se ingressar dentro dele em qualquer ramo. Né? Uma pessoa que vai abrir um posto de combustível, por exemplo, nós vemos postos em todos os locais, mas você que já trabalhou no ramo, é algo difícil de fazer, precisa de planejamento, precisa de entender sobre o lobby que está por trás disso. E aquilo ali me chamou muita atenção porque isso já me mostrou de imediato que o processo não seria simples e rápido. E que eu precisava de compreender que poderia haver uma complexidade maior para mim, pelo fato de eu nunca ter trabalhado com o mercado, não entender absolutamente nada disso, que seria uma quantidade grande de conteúdo que muito provavelmente viria, que o curso me daria uma base, mas que se eu quisesse me especializar, eu ainda teria um longo caminho além daquilo que provavelmente me seria oferecido e que eu precisava de me manter vivo por se tratar de mercado financeiro e envolver dinheiro. Eu já tinha essa mentalidade do quão foi difícil sustentar um negócio que eu não consegui levar para frente e compreenderia que esses mesmos erros não poderiam ser cometidos novamente, chegando com uma expectativa alta demais, sem que primeiro eu dominasse todo o processo. Então, talvez a grande dificuldade para mim foi compreender isso e foi, sem dúvida alguma, um outro divisor de águas, porque eu ajustei a minha expectativa. Fantástico. E entendi que eu precisava de me modelar de alguma forma, eu precisava encontrar um mentor, eu precisava observar qual que foi o caminho que ele conseguiu construir para edificar a história que ele fez, e isso ajustou o meu time. E aí a dor do processo ela já começou a ser um pouco menor, porque eu passei a não me cobrar tanto quanto eu queria, porque de um lado eu tinha necessidade da construção do capital, mas muito antes disso o capital só viria se eu edificasse a construção do meu conhecimento pessoal. Então, talvez essa foi o grande desafio no primeiro momento, de entender o tamanho do que a gente está fazendo, de compreender como que paga tão bem, mas qual que é o preço que vai nos cobrar em função desse prêmio aí que vai estar sendo entregue. Fantástico, cara, fantástico. Exatamente isso. Se todo mundo entender isso, tá vendo? São esses detalhes, são essas viradas de chave que vão fazendo as coisas funcionarem para um e não funcionarem para outro. É exatamente isso que eu queria extrair aqui dessas conversas. Fantástico, perfeito. E no início, Luiz, qual era a sua principal barreira? Né? Porque por que eu estou te perguntando isso? Porque tem gente que fala assim, para mim era o tempo, né? Eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para operar. Para mim era o dinheiro, não tinha dinheiro para gastar com isso. Para mim era, sei lá, recursos, minha internet não funciona, sei lá. Quais eram suas... Ou a velha e boa pergunta, a questionamento que todo mundo me faz, né? Eu não sei nada. Cara, eu não sabia, quando eu comecei também eu não sabia nada, né? E para mim, eu costumo dizer que para mim foi muito mais difícil porque eu não tinha ninguém para me dizer o que eu estou disposto a dizer hoje, né? Então, assim, na minha época que eu comecei não tinha internet, mas a gente tinha muito poucos treinamentos online, né? A grande maioria dos treinamentos que eu fiz lá em 2009, 2010 eram treinamentos presenciais, eu tinha que me deslocar até o lugar. Por exemplo, os treinamentos que eu fiz internacionais, a maioria deles eu peguei o avião, tive que vir aos Estados Unidos, tive que ir à Europa para fazer esses treinamentos.
Eu não, né, quando fazia algum treinamento online era via Skype diretamente, era 1 a 1, ou seja, custava muito mais caro. Então, assim, os níveis de margem eram muito maiores. Então, foi um processo mais dispendioso para mim. Então, as minhas barreiras foram diferentes das barreiras das pessoas de hoje em dia, né? Então, por isso que eu quero saber de você, assim, quais foram as suas barreiras de entrada, por assim dizer? O que mais te impedia de começar o processo, de iniciar o processo? No primeiro momento, o que eu fiz? Eu fiz uma lista de prioridades. A primeira prioridade era o quê? As contas básicas. Então, eu preciso de arrumar uma forma de pagar minhas contas básicas. Eu estou trabalhando, quanto que eu estou ganhando por semana? Então, a primeira coisa era saber que as minhas contas básicas elas estavam sendo pagas independente do mercado. Porque se elas estivessem sendo pagas, eu já teria uma tranquilidade para poder construir meu processo de estudos. Depois que eu criei isso fora do mercado, né, porque eu estava tirando renda ainda, não conseguia tirar renda do mercado, então arrumei uma forma de produzir dinheiro e começar a pagar as minhas contas. Posterior a isso, eu defini que eu precisava de tirar um tempo de estudos. Então, saía de manhã para trabalhar e chegava em casa, eu podia escolher tomar um banho, comer e relaxar um pouco do longo dia cansativo, ou eu poderia pegar o meu material e dedicar 2, 3 horas ali por estudo todos os dias. E ainda assim ter facilmente 6, 7 horas de sono para poder acordar no outro dia. Depois disso, foi conseguir entender que eu deveria me sacrificar um pouco mais e dormir um pouco menos, para poder acordar um pouco mais cedo. Eu já estava inserido nesse mundo do Forex, então ele começa cedinho, e isso foi muito bom, porque já me deu a possibilidade de ver que muitas das vezes eu teria a chance, mesmo de continuar trabalhando, mas de já ir para o meu trabalho com o meu caixa no mercado produzido, porque de 4 às 7 da manhã a gente tem movimentos fantásticos, né? Para nós que somos alunos do americano, a gente consegue perceber isso com muito mais tranquilidade. Posteriormente, eu entendi que eu tinha uma curva de aprendizado pelo fato de não saber nada e que eu deveria respeitar esse processo. Então, quando eu juntei essas três coisas, elas me deram a tranquilidade de saber que isso vai ser muito difícil, como realmente foi. Mas foi a chave para que eu pudesse ter a tranquilidade e, aos poucos, ir edificando meu conhecimento. Outra coisa também foi pegar, porque assim, a academia ela fornece, falando de plataforma, fornece uma quantidade de horas de ensino gigantesca. E isso vai se levar um tempo. Você pode reassistir às aulas várias vezes, você pode preencher 10 cadernos com tudo que você vai ver ali dentro ali das aulas, e muito provavelmente, se você refizer este processo, você ainda terá mais coisas para poder aprender. Cada vez que eu revia as aulas, o conhecimento se consolidava, aquele que já existia, novos questionamentos aconteciam. Então, eu consegui entender que isso seria muito difícil para mim, justamente porque a curva de aprendizado ela era achatada a cada vez que eu revia o conteúdo e eu ficava mais curioso, eu aprendia novas coisas e a cada vez que isso acontecia, eu percebia que eu levaria ainda muito mais tempo. Então, de um lado era um processo de construção de conhecimento, mas por um outro também era um processo de dor, porque a cada momento que passava eu descobria que eu sabia menos, porque a bagagem ia chegando e ia colocando conteúdo para dentro. É uma outra frase também muito marcante que eu acho interessantíssima para trabalhar esse mindset de quem está chegando e que não tem tanta expertise no mercado. Esqueça o conteúdo e vai colocando ele para dentro. Algo que você bate muito, né? Assista às aulas, vai introduzindo, não se preocupe, porque lá na frente você vai conseguir juntar tudo isso. Então, a grande dificuldade, eu acredito que estavam nesses pontos aí, e o diferencial foi confiar. Confiar de entender que quanto mais conteúdo eu fosse colocando para dentro, e porque se tratando de confiança é algo muito difícil no mercado, especialmente pela quantidade de profissionais que estão aí fornecendo coisas não tão positivas, às vezes com pouquíssimo ou nenhum resultado. E eu consegui entender isso e consegui aceitar,
né? E foi uma briga direta comigo. Então, a maior dificuldade foi me vencer, acredito, nesse processo aí. Cara, essa frase é fantástica. A maior dificuldade foi me vencer. Eu acho que eu tive a mesma percepção e enquanto você estava falando, eu estava lembrando do meu processo também. Processo bastante parecido com o seu, aliás, acho que os processos têm muita similaridade, né, de todo mundo. E quando você diz assim, eu fui vendo que cada vez que eu me aprofundava, parecia que eu sabia menos. Bem-vindo ao time. Eu tenho essa mesma percepção 20 anos depois, né? Quase 2 décadas de mercado. Você vê que agora, com o BMS agora, quantas vezes vocês me ouviram dizer agora nesses últimos tempos, cara, 20 anos de mercado e eu tive que derrubar um monte de teses e reconstruir um monte de teses porque descobri coisas novas e coisas que me trouxeram novas luzes e aí estou recomeçando muitos processos, né? Então, assim, não que aquilo que eu tinha aprendido deixa de valer, pelo contrário, validou ainda mais tudo o que eu sabia, reforçou ainda mais tudo que funciona, mas mudam as dúvidas, né? Igual eu falei várias vezes, eu tinha um professor também que costumava dizer isso, vocês vão continuar com dúvidas a vida inteira. A diferença é que as suas dúvidas vão estar em outros patamares, né? Suas dúvidas vão ser outras dúvidas. E à medida que a gente vai estudando e aprofundando, vão gerando novas dúvidas. E quanto mais profundo, mais detalhado, mais intenso, maior a coisa fica. É ao contrário, as pessoas acreditam que quanto mais profundo elas vão, quanto mais elas estudam, né, esse processo vai ficando menor. Na verdade, ele vai ficando um pouco mais fácil, porque você vai entendendo o processo, mas o mundo vai se expandindo. Porque você vai entrando em nível de detalhe, o mundo vai expandindo, né? Piaget dizia que a nossa liberdade é diretamente proporcional ao nosso aparato linguístico. Quanto mais a gente vai desenvolvendo capacidade de definir as coisas, mais livre, né, com maior expansão de mundo a gente vai ficando. Então isso aí é um processo natural. Então bem-vindo ao time. Eu também estou cheio de dúvidas ainda, 20 anos depois, aos montes, e acho que a gente não vai ter nessas dúvidas nunca. Mas Luiz, nesse processo todo, em algum momento você disse para você mesmo, e cara, quero que você seja verdadeiro mesmo, sabe? Assim, em algum momento você falou, cara, não vou conseguir. Em algum momento te gerou essa sensação? Vou te explicar por que eu estou te perguntando isso, cara. Porque ao longo desses 20 anos, eu tive essa sensação um monte de vezes. Falei, cara, não vai rolar. Né? Ou a velha e boa vontade de desistir. Falei, cara, vou largar esse negócio de mão. Não dá para mim. Falei com o negócio de economia agora, com as aulas de economia agora, né? Quantas vezes eu olhava para aquilo tudo, para aquela cartilha de economia e falava, cara, não é possível que 12, 13, 15 anos de mercado e eu não consigo entender questões de economia. Né? Eu já estou operando, já vivo disso, já trabalho com isso e essas coisas não se encaixam para mim. Como pode, né? Eu devo ter algum problema. Algum momento passou isso pela sua cabeça? Ou quero desistir, ou não vou conseguir? Todos os dias. No meu primeiro ano, então, foram todos os dias, todos os dias. Não houve um dia sequer, ao final do dia, cansado, indo deitar e falando, gente, eu não sei nada disso daqui, mas o que me adiantaram essas últimas horas aqui sentado? Só que chegava no dia seguinte, eu ia pro gráfico, né? Só que chegava no dia seguinte, a visão já não era mais a mesma coisa que era antes. E como a academia ela nos força, pela metodologia que adota, a reconhecer padrões, no dia seguinte eu tinha a recompensa do dia anterior. E aí aquilo ali, aquela dúvida, aquele cenário de incerteza que era construído à noite, ele era edificado um cenário de perspectiva na parte da manhã. E aos poucos isso foi construindo. E acredito também, outro detalhe diferencial é a questão das salas, né? As salas são diárias, e isso ajuda muito, porque novas chaves vão sendo conectadas quando você começa a ver o que o analista está se propondo a fazer. E isso também é muito positivo.
Mas meu primeiro ano foi um ano de dúvidas diárias. Mas foi isso que te levou a continuar, Luiz? O que te... Quando você tinha esses pensamentos, cara, vou desistir, ou não vou dar conta, ou qualquer coisa do tipo, o que te fazia continuar? Qual que era o movimento interno ou externo, enfim, que te fazia, cara, vou tentar de novo, vou tentar mais um dia. Eu vivi isso aqui, mas eu preciso continuar. O que te movia adiante? Fatores internos e externos. A questão internamente, porque ao estudar e no dia seguinte fica mais fácil. Isso daqui é um negócio que quanto mais você estuda, mais fácil vai se tornando. Você vai abrindo, como você exemplificou, você vai abrindo um leque. Estudar mercado financeiro é uma força tangente, porque ele sempre vai te jogando, ele sempre vai abrindo a aresta para o lado, né? Ele vai somando mais conteúdo. Só que eu estudava e no dia seguinte eu conseguia identificar padrões dentro do mercado. Eu conseguia identificar movimentos, eu ia percebendo um pouco mais a respeito da leitura dos indicadores, começava a perceber a fraqueza de um movimento, e aquilo ali me mostrava que por mais que essas dúvidas fossem realmente muito latentes, mas elas eram dúvidas superáveis. E daí a importância de não desistir e nem se matar antes no processo, como acontece com muitos iniciantes, dissolvendo seu capital, se alavancando demais e não respeitando o tempo necessário de amadurecimento que o mercado dá. Então, para mim, a grande dificuldade foi justamente perceber o mundo de coisas que é o mercado financeiro, mas o que me abastecia era no dia seguinte, esse mundo ser um pouco menor para mim, porque o conhecimento, aos poucos, ele ia se consolidando. E ao se consolidar, ele me trazia uma mensagem interior de que é possível. Porque o quanto eu não tinha a menor ideia. Há quase 3 anos atrás, eu não faria a menor ideia que eu estaria construindo os resultados que eu construo hoje. Mas é fato que quando eu comecei, em janeiro de 22, em junho eu falava, bem, é possível. É possível, por mais lento que esse processo seja, é possível porque é uma coisa que se constrói diariamente. Todos os dias você vê resultado. Por menor que ele seja, todos os dias você consegue ler um indicador um pouco melhor, todos os dias você tem um conhecimento de uma nova coisa do mercado que você não sabia. Nós somos muito induzidos a fazer correlações, e essas correlações são muito positivas, porque elas vão linkando no nosso aprendizado outros conhecimentos que passam a ser fruto do dia a dia. Nós somos operadores de day trade, mas na verdade nós somos operadores mesmo de mercado. Isso. Porque a gente pega coisas que não tem, numa primeira vista não tem nada a ver com o day trade, mas quando você olha ali de forma muito discricionária, que é a metodologia que nós adotamos, você percebe que elas estão correlacionadas como os dedos das mãos, distintos, mas parte do mesmo ambiente. Fantástico, cara. E olha só, né, Luiz? Cara, isso aí que você trouxe agora, eu acho que matou toda a charada. A percepção da melhora diária. Você não faz ideia, eu acho, talvez você faça, mas talvez você não faça ideia do quanto isso é importante e é um diferencial para ter resultado. As pessoas, a maioria delas, elas têm a tendência a validar o resultado só com o resultado final da obra. Então assim, eu quero o bilhão, né? Que é o que está acontecendo na internet hoje. A internet está ensinando, está vendendo para as pessoas a ideia de fazer 1 bilhão, mas não quer ensinar elas a fazer R$1 primeiro. E aí elas vivem os extremos. Então R$10 já não significa nada, porque eu só estou olhando o bilhão. Mas para fazer 1 bilhão eu preciso aprender a fazer R$1 primeiro. E as pessoas não querem o processo, né? É o que um grande player de mercado, de marketing digital, costuma dizer, que a frase é genial, que é o Érico Rocha. Ele diz o seguinte: as pessoas querem a barriga de tanquinho, mas elas não querem a academia. É desse jeito. E o mercado financeiro funciona exatamente da mesma forma. Agora, olha para você ver como é que o resultado final, né, o resultado final da obra, ele é só consequência de um monte de pequenos resultados diários que a gente vai tendo.
E essa percepção do resultado diário vai fazendo a gente ter essa disponibilidade de continuar. Cara, que coisa genial, bicho. Assim, ó, isso aí, se você me permitir, eu vou cortar para publicar. Se você me der permissão de publicar, eu vou cortar para publicar. Porque isso, se as pessoas conseguissem entender isso, cara, 90% delas teriam resultado. De entender assim, ó, perceba o seu resultado, perceba a sua melhora diária. Perceba que talvez amanhã você não esteja tendo o resultado financeiro que você quer ainda, mas perceba que amanhã você conseguiu enxergar uma coisa que hoje você não conseguiu. Isso é uma melhora, isso é uma conquista, isso é um resultado. Igual você está falando, cara, eu chegava amanhã e eu conseguia ver que eu entendi o indicador que ontem eu não entendi. E aí eu conectava aquilo no todo. E aí no outro dia, eu conseguia enxergar alguma coisa pequenininha que eu não enxergava e eu conectava isso no todo. Eu conseguia fazer uma relação, uma correlação que no início, né, eu não entendia e eu conseguia conectar aquilo no todo. E ao longo do tempo eu fui montando um quebra-cabeça. Quando esse quebra-cabeça está montado, o resultado final, a obra acontece. E aí parece, né, e eu acho que é a percepção que você está tendo hoje, a gente vai chegar lá, parece que é assim, caramba, da noite pro dia o cara teve resultado. Cara, mas da noite pro dia demorou, sei lá, para mim, Felipe, por exemplo, demorou 6 anos. Né? Para a maioria de vocês tá sendo bem mais rápido que isso. Mas para mim demorou 6, 7 anos, cara. Para dar certo da noite pro dia. Né? Eu levei 6 anos para dar certo da noite pro dia. Eu costumo brincar assim. Mas por quê? E eu não parava exatamente pelo mesmo processo, Luiz. Que eu falava, cara, hoje eu consigo enxergar coisas que ontem eu não enxerguei. Isso é um resultado. E aí eu me motivava com esse resultado e falava, mais um dia, porque amanhã, se eu conseguir ver isso também, e unido a isso, eu vou gerar uma consequência maior, um resultado melhor. Então o resultado financeiro mesmo, né, que é o que todo mundo espera, na verdade, ele só é consequência de um monte de pequenos resultados diários ali que a gente vai tendo, que vão construindo esse mecanismo e que vão montando esse quebra-cabeça para a gente chegar no resultado final. Cara, eu achei genial, cara. Se a gente parasse por aqui, eu tenho mais umas 2, 3 perguntas para te fazer, mas se a gente parasse por aqui, a lição estava dada. E que lição, cara, assim, ó. Eu acho que foi a primeira vez que alguém, né, que não tenha sido eu, tenha me dito isso, que conseguiu perceber isso. Cara, eu consegui perceber pequenos resultados diários na minha jornada, que foram me dando a capacidade de continuar. Porque, Luizão, perdão, o resultado, o Steve Harvey diz que o meu sucesso é só a somatória de todos os meus fracassos. Ele disse isso aí, né? Eu prefiro dizer que o sucesso da gente, o grande sucesso é a somatória de pequenos sucessos que a gente vai tendo ao longo do dia, que a gente não para de maneira consistente. Porque viver o extraordinário é fazer o ordinário com consistência todo dia. Né? E aí quando você faz o ordinário com consistência todo dia e não para, você faz justamente o que 99% das pessoas não têm a capacidade de fazer, continuar. A diferença de quem chega e de quem não chega, cara, é uma só. A capacidade de continuar, a capacidade de não parar. Essa é a única diferença. As pessoas acham que a diferença é dinheiro, e agora a gente vai chegar nesse ponto, né, na questão financeira. E você vai ver que eu acho que você está tendo a mesma percepção que eu tenho agora. Porque agora você está tendo o resultado financeiro da obra, né? E um extraordinário resultado. Mas se alguém te perguntasse hoje, cara, a diferença é dinheiro? Eu acho que você acredita que você vai falar também, cara, a diferença não tanto assim. O dinheiro ajuda a gente a realizar sonhos, a realizar coisas. Mas a diferença de dar certo não é dinheiro. A diferença de dar certo é tudo isso que você está trazendo. Agora, cara, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Quais foram e quais têm sido os seus resultados financeiros agora? O que você atingiu e o que você está atingindo depois desse 1 ano e meio, né, um ano e meio? O que você está atingindo mesmo, efetivamente, de resultado financeiro, além de toda essa conquista pessoal e motivacional que você está contando pra gente?
O processo da academia, principalmente com a abordagem do mercado americano, ela fornece uma oportunidade extremamente diferenciada, né, Felipe? Essa metodologia que a academia adota de incentivar ao aluno a fazer um processo de colocar mesas proprietárias para financiar o nosso operacional, isso é algo surreal. Quando eu cheguei para o americano e quando eu entendi o potencial que este processo pode oferecer ao operador, porque qual que é a chance de eu me alavancar da forma que eu me alavanco hoje, com $20, com $30? É algo, isso é algo surreal, isso não existe. Né? E quando eu entendi o potencial que isso podia gerar para mim, eu já vim da B3. A B3 é uma escola, né? Sou muito grato ao Bruno Lima por tudo e ao Danilo por tudo que trouxeram para mim durante o meu primeiro ano, né? Eu me formei pela B3. Ali foi onde os calos do mercado realmente foram construídos para mim, pela dificuldade do ativo, como é um ativo traiçoeiro, manipulável, extremamente refém de inúmeros aspectos políticos, estrangeiros, internos e externos, e eu cheguei no americano vendo uma possibilidade muito maior do que eu via na B3. Quando eu vi aquela condição de você poder construir resultados com mesas proprietários, principalmente hoje, né, porque são 6 mesas de 250 e 18 mesas de $50.000. Uau! Então, quando eu olho para o potencial que isso gera, criou-se uma condição de ter um resultado de pelo menos $100.000 por mês, que é um valor que eu nunca pensei em ganhar na vida sem mover uma grama de poeira do lugar, porque eu faço isso sentado na minha cadeira, no seio da minha família, dentro da minha casa. Vamos, caramba, agora eu até engasguei agora. Você tá com... Deixa eu só explicar aqui rapidinho, porque isso vai chegar nas pessoas. Mesa proprietária são empresas que têm capitais próprios, né, que têm um capital próprio, privado, e que, à medida que você passa em testes, ela te dá um capital para você operar pela mesa. E aí parte do que você faz é da mesa, parte do que você faz é seu. Obviamente, você como operador, você como trader, você fica com a maior parte, 70%, 80%, às vezes até mais por cento, né? E a mesa fica com a menor parte. Porém, a mesa assume também a maior parte dos riscos e você assume a menor parte dos riscos. Geralmente esses testes costumam ser bem baratos em relação ao valor que você acessa de conta. Então, por exemplo, hoje um teste de $20, $25 dá para acessar uma conta de quanto, Luiz? Mais ou menos? Pelo menos $25.000. Pelo menos 20, cara, é surreal. $25 para você ter acesso a um capital de $25.000. Vamos lá, você está com quantas contas, cara? São 23, sendo 6 de 250 e 18 de 50. Então hoje você está gerenciando, você tá, sob sua gestão, você está com mais de $2 milhões sob gestão. Sim. Mais ou menos. Olha só, cara. Com mais de $2 milhões sob gestão. Você sabe mais ou menos me dizer quanto você colocou em jogo para ter isso aí, de testes mais ou menos? Quanto você investiu? Que eu coloquei, vou considerar o início, porque o início nós somos teimosos, né? Nós somos extremamente teimosos, e como eu já cheguei com uma consistência operacional da B3, a gente chega muito com a ideia de que sabe. E o mercado ele é fantástico, porque eu sou hoje o que eu nunca fui na vida por causa do mercado, e não se trata do financeiro, se trata do outro eu que eu descobri que estava adormecido em mim e que eu nunca tive a curiosidade de acessá-lo, e o mercado esfrega em nossas faces isso todos os dias. Então, lá no início, pela insistência de achar que sabia alguma coisa, eu fiz, se somar todos os testes, um investimento de
$340, $338 me parece que foi o investimento, até que eu pudesse sacar, e a partir daí eu nunca mais coloquei nenhum centavo, porque... É porque à medida que você sacou também, o mercado foi se autoalimentando ali, né? Uma coisa foi pagando a outra. Olha que genial, pessoal. Eles desenvolveram aqui dentro um sistema, né? A academia desenvolveu um sistema de gestão multimesas aqui, onde à medida que eles vão ganhando dinheiro de uns testes, isso vai financiando testes em outras mesas, em outras contas, e o processo se retroalimenta. Então, na verdade, depois que você deu start no sistema, o sistema se autoalimenta. Você praticamente não tira dinheiro do bolso mais, porque uma coisa compensa a outra, então fica free, né? Fica livre. Agora, olha só que genial, cara. $350 de investimento para acessar mais de $2 milhões em capital sob gestão. E hoje, Luiz, você já falou que é em torno de 100... Cara, é surreal isso aí. Você teve um resultado de $100 mil no mês. Esse mês eu já estou com 180 e alguns quebradinhos aí. Inclusive, mandou pra gente o relatório de performance, está aqui, vocês vão poder ver. O que isso... Agora, isso gerindo todas as mesas, né? Entre naquele capital sob gestão, você está tirando isso mensalmente. Olha só que coisa fantástica, pessoal. Eu vou fazer uma pergunta para o Luiz, para ele responder para vocês, tá? Luiz, quando você trabalha todo esse capital sob gestão, por que esse sistema funciona e reduz o risco tendo esse sistema de multimesas? Por que vocês trabalham muito mais suaves e muito mais aliviados? Por que você acha? O que acontece? Quando você passa no teste, a mesa vai te fornecer uma alavancagem específica. Só que ao você ter muitas mesas, você não aumenta a sua alavancagem, você vai reduzir a sua alavancagem. E ao reduzir a sua alavancagem, você vai ter a possibilidade de se expor mais. Como o conhecimento que aqui é passado, ele vai edificar um operacional bem modelado, porque a academia prioriza uma análise institucional, e ao olhar para o mercado como institucional, consequentemente, você já está muito à frente de todo mundo praticamente que está aí dentro, e você estando menos alavancado, você vai conseguir se expor com tranquilidade. E aí, quando você pega a sua taxa de acerto, e que é o que o método vai oferecer, ela vai te proporcionar acertar mais do que errar. E estando pouco alavancado, você vai se expor mais e, consequentemente, você vai melhorar a sua perspectiva de ganho. E aí é o que oferece ter resultados como esses aí. Resultados totalmente fora da curva, né? Eu nunca imaginei estar conseguindo produzir. Imaginaria, lá, um ano depois da academia, eu entendia que eu poderia extrair, mas não imaginaria que conseguiria ser dessa forma, até entender que não é algo impossível, muito pelo contrário. É algo extremamente possível quando você compreende que não é a alavancagem que vai te fornecer ganhos expressivos aqui. É a constância desse processo de construção de mesas que vão te proporcionar uma possibilidade de alavancagem mais alta, porém, ao utilizar uma alavancagem baixa em várias mesas, você vai conseguir edificar um resultado muito positivo. Cara, fantástico. Luiz, obviamente você tá vivendo de mercado hoje, né? Com esses resultados magníficos, né? Você já muito está vivendo do mercado exclusivamente como renda principal, enfim, e começando a pensar em coisas, né? Porque a gente começa a ter sonhos, a gente começa a querer conquistar coisas, a gente começa a vislumbrar possibilidades, né? Que antes a gente talvez não tivesse, ou que fossem mais limitadas. Pelo menos foi assim comigo, né? Quando a coisa começou a dar dimensão, eu comecei a vislumbrar possibilidades que antes eram mais limitadas. Por exemplo, mudar de país, quando eu mudei em 2017, né? Trazer possibilidades para a mesa, para minha família, que antes ou não tinham ou eram mais difíceis de alcançar, ou estavam mais distantes. Elas começam a ficar mais próximas dessas possibilidades.
o que muda de lá para cá? E aí eu tô falando não só da questão financeira, porque a questão financeira, pô, o cara, esse mês já tô com 180 mil dólares. Aí a questão financeira muda tudo, né? Assim, a possibilidade é completamente diferente para todo mundo que vai assistir isso daqui. É justamente para as pessoas terem a visão do que pode, da onde podem chegar, do que podem alcançar e de que caminho podem né, percorrer, que essa jornada aonde essa jornada pode levar. Agora, o que muda na vida, Luiz? Na sua particular, no dia a dia, o que tem mudado de lá para cá? Esse processo, no primeiro momento, é a questão de você realmente ter a possibilidade de construir renda passiva. Acredito que fez um grande diferencial introduzir essa expectativa e essa possibilidade na minha vida. Né? Você vai pensando em construir outras fontes de renda, onde você não vai precisar de fazer. Minha paixão é o day trade. Eu gosto muito desse ambiente do gráfico, full time ali, de estar o tempo inteiro vendo o que acontece, de precisar de ter a análise rápida, de tomar uma decisão assertiva de forma muito rápida. Só que, por um outro lado, o mercado te fornece outras possibilidades, né? O mercado de opções te fornece uma gama absurda de você largar hoje aqui o que eu estou fazendo e viver por conta daquilo ali, trabalhando meia hora por semana, né? Outras possibilidades de investimento. Então, para mim, o que mudou mesmo foi entender que o mercado, o day trade, ele abre uma porta. Ele abre uma porta para um paraíso muito maior, que é o paraíso da renda que você consegue construir com outras possibilidades de juventude, das oportunidades que o mercado consegue oferecer a partir do momento que você começa a estar capitalizado. O fato que muitas das vezes a pessoa fala, mas eu já tenho dinheiro, mas você sabe o processo? E o grande, para mim, talvez seja a coisa mais valiosa, foi entender e ter passado por esse processo. Porque ele me permite hoje, de qualquer lugar do planeta, através da tela de um computador, eu construir um resultado que, às vezes, numa empresa com 50 colaboradores, eu não teria a possibilidade de fazer ali por dia, livre, né? Líquido. Exatamente. Aliás, bem distante do que uma empresa normalmente faz, né? Assim, tem que ser a empresa para estar gerando uma receita de 100, 150, 180 mil dólares mensais, né? É uma coisa surreal. Que fossem 20, 30, já é uma coisa astronômica, né, cara? Então, assim, tá de super parabéns por tudo e pela trajetória. A história é muito bacana, né? A sua trajetória é muito bacana, porque ela é uma trajetória muito lúcida. Isso aí é uma coisa que... Isso aqui tá fora do... todas essas perguntas do final que tá fora do roteiro, tá, Luiz? Eu tô fazendo por minha conta. Eu achei a história muito lúcida, cara. Sabe, assim, você tinha clareza do que você queria fazer. Né? Você tinha clareza de onde você estava pisando. E isso a gente vê em poucas pessoas também. Talvez esse seja um outro ponto que a gente tenha que né, extrair, trazer mais à luz, porque é difícil a gente ver nas pessoas, principalmente as pessoas que começam esse processo, de serem tão lúcidas ao longo do processo. Cara, tô caminhando assim, tá acontecendo isso, conseguir se autoavaliar. Mas esse processo, Felipe, é fruto do hack. Legal, cara. Nossa, eu fico feliz de você ter trazido isso. Eu nunca, como eu te disse, existia um outro eu em mim, que eu nunca habitei por ele. Muito pelo contrário, eu fui a vida inteira uma outra pessoa. Eu renasci depois que eu cheguei dentro do mercado e depois que eu tive acesso a entender quem eu era. Uau. Isso fez muita diferença para mim de ver as minhas falhas, de compreender a necessidade que todos nós aqui, independente da sua condição, das suas carências, precisa de se modelar,
da necessidade de observar esses pontos, de enxergar não as suas fraquezas, mas de enxergar os pontos que vão se transformar em fortalezas, porque ao observar as carências que eu tinha dentro da minha parte emocional, as minhas carências espirituais, tudo isso me proporcionou modelar um outro homem em mim, que estava ali, guardado, mas que por insistência do cotidiano eu acabei deixando de lado, e o hack me fez muito bem, muito bem. Cara, por essa eu não esperava, honestamente. Não sabia que você tinha feito o hack, e o hack é um projeto que eu tenho muito carinho, cara, porque foi o que me fez, né? Você sabe da história, com certeza você fez o hack, mas foi foi o processo que me fez sair do buraco. Né? Assim, eu testei em mim, foi uma coisa que foi uma construção de mim mesmo, né? Que eu fui tendo que me costurar nas minhas feridas e nas minhas escaras, e para conseguir, né, sair do buraco. E fico feliz que você tenha trazido isso, cara. Fico feliz que tenha dado resultado para você, né? Glória a Deus por isso. Eu não tinha, quando eu escrevi o hack, quando eu botei no papel, eu não tinha nenhuma pretensão de fazer ele virar o que virou, mas acabou que enfim, acabou que um monte de gente, eu começo a falar, começo a lembrar das coisas, começo a me emocionar. Mas acabou que um monte de gente passou pelo processo, se deu à disposição de viver o processo e cara, tiveram grandes mudanças e transformações. Que bom. Eu fico feliz que tenha funcionado para você, fico feliz que você tenha vivido o processo e possa, né, impactar também a vida de outras pessoas através da sua transformação, porque na verdade, no final das contas, é isso também, né? É através da nossa transformação a gente poder impactar a vida dos outros, da família, não só na mudança financeira, porque a mudança financeira gera esse impacto também, mas as grandes mudanças pessoais, muitas vezes, geram mais impacto do que as mudanças financeiras. E às vezes as pessoas desconsideram isso. Estão tão focadas, né? A situação está tão difícil financeiramente que elas esquecem que as coisas começam dentro de nós. As grandes transformações começam dentro de nós. E aí sim, essa transformação gera também a transformação financeira, que é isso que você está trazendo. Cara, a transformação pessoal gerou a transformação financeira. E esse sempre foi o processo que eu tentei explicar para as pessoas. Né? Lá no início, quando eu falava, você é a mesma pessoa fora e dentro do mercado. Você é a mesma pessoa fora e dentro do mercado. Às vezes você vai ter que arrumar coisas na vida para o mercado funcionar. E quando você corrige algumas coisas na vida, o mercado responde, porque o mercado é parte da sua vida, ele não é a sua vida. Mas você é a mesma pessoa dentro e fora dele. Né? E você vê como o entendimento disso gera o resultado financeiro também, mas gera um monte de outras construções que dão tão resultado quanto o resultado financeiro, que geram tanta consequência e resposta quanto o resultado financeiro. Cara, fico extremamente feliz de te ouvir falar isso. Pode falar aí. Eu me ressignifiquei, né? E o resultado financeiro é só o prêmio. Ele é só o prêmio. Ele é a última coisa ele é a coroa, né? Ele vem ali para falar parabéns, é isso aí, você acertou. Porque a maioria das pessoas querem um resultado financeiro no primeiro momento, mas você passou pelo processo, doeu também, porque sem doer, você não vai receber. Aqui não é lugar. O pior presente para um trader é a sorte, né? A sorte ela é cruel para um trader. É fatal. A sorte é fatal, irmão. Ela é cruel. Então, essa ressignificação foi muito importante, porque não se trata do dinheiro, se trata de quem eu estou me tornando, porque a cada dia que passa, uma versão nova de mim está sendo construída, porque hoje eu me conheço. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei das minhas carências, hoje eu sei para onde olhar e a quem modelar. E isso fez toda a diferença no mercado. E do mercado, inclusive, isso me ajudou muito, porque a probabilidade de você quebrar com a quantidade de mesas que eu faço a gestão hoje é enorme.
se eu não tiver justamente esses parâmetros muito bem definidos. Recentemente, eu comentando com um amigo, ele falou, cara, mas como que você consegue, quando perder tão pouco? Porque eu me conheço. Porque antes de qualquer outra coisa no mercado, eu me conheço. Eu sei os dias hoje que eu não estou bem, eu sei os dias que eu falhei, e para mim está tudo bem, porque eu não estou buscando perfeição. Então eu sei o momento que eu devo parar. Porque amanhã é um novo dia, e amanhã muito provavelmente eu vou estar melhor, e amanhã esse processo vai vir, né? Meu índice Sharp do meu relatório de performance demonstra muito bem isso. Eu não peco em ficar insistindo de que eu sei alguma coisa, porque eu estou num processo de aprendizado constante. Então, o dia que não deu bom tá lindo para mim, porque os dias que dá bom tá muito bom para mim. E são para estes dias que eu devo estar preparado. Eu não devo estar preparado para me reconstruir nos dias ruins. Eu devo estar preparado para os dias que eu estou muito bem. Para os dias que o meu espírito está jovial, para os dias que eu estou... A vida falou, hoje eu quero sorrir para você e eu vou sorrir junto com ela. Putz, fantástico. Eu ia te pedir, eu ia te perguntar o que você quer deixar para as pessoas né, uma mensagem ou qualquer coisa, para as pessoas que têm esse objetivo, né, de transformação pessoal, de geração de renda, de construção de riqueza, de qualquer que seja o objetivo. Apesar de você já ter deixado várias mensagens, né, porque só esse final já foi uma grande mensagem. Olha, se as pessoas voltassem aí para ver o que você está dizendo e com cuidado percebessem cada entrelinha, tem grandes lições na sua fala, grandes lições, né? Que elas não vão encontrar em livros, que elas não vão encontrar em treinamentos às vezes, mas que são coisas práticas do dia a dia que a gente vai aprendendo e que o mercado vai ensinando, que a vida vai ensinando, né? Tem a questão do hack que você trouxe que eu acredito verdadeiramente que dá diferença. Se as pessoas, né, elas chegam muito aqui e falam assim, eu vou direto para a técnica. Cara, eu a vida inteira falei para todo mundo, assiste o hack primeiro, cara. Né? Conhece-te a ti mesmo, é a grande frase do ser humano. Conhece-te a ti mesmo. Tá, e se eu não gostar de quem eu sou? E se eu não gostar daquilo que eu vejo? Como é que eu faço? Porque aconteceu comigo, né? Todo mundo falava para mim, conhece-te a ti mesmo. Beleza, eu fiz esse processo, me conheci. Só que quando eu me conheci, eu não gostava de quem eu era. E aí, como é que eu faço? E aí eu afundei num complexo, num confronto interno, né? Num conflito interno. Por quê? Porque agora, naquele momento, eu me conhecia, mas eu não gostava de quem eu era. Então não adianta só se conhecer. Eu preciso de ferramentas para me transformar. A vida é sobre transformação, né? Então, eu acho que tudo que você trouxe é genial, genial mesmo, né? Daria uma aula aqui de sei lá quantas horas. Mas se você fosse deixar uma mensagem, cara, para todo mundo. Quero gerar renda, quero construir riqueza, quero me transformar, quero fazer qualquer coisa, quero mercado financeiro, quero viver disso, não, quero só como parte da minha vida. O que você traria de você para trazer de mensagem para essa pessoa que está te ouvindo agora? No fundo de uma propriedade nossa, Felipe, a gente tem o bambu japonês. E o bambu japonês é uma planta muito ela conta muito sobre as coisas que a gente precisa de fazer, porque assim, ele passa os seus 5 primeiros anos escondido debaixo da terra. E a planta não cresce, o bendito do bambu não cresce. Ele fica ali uma coisinha pequena do lado de fora, mas por dentro ele está estruturando raízes fortes, porque é uma árvore que vai chegar para mais de 30 metros. E depois de 5 anos, em poucas semanas, ele alcança 10, 15 metros. Mas ele passa ali seus primeiros 5 anos guardado, construindo as suas raízes, edificando isso. Então, a mensagem que eu deixo para qualquer um que chegue aqui, primeiro, é que tenha a sabedoria de escolher alguém que está comprometido com o processo. E a Academia Alta Renda é um lugar onde o processo é muito valioso, porque aqui não se fala de resultado diário, aqui se observa o resultado na semana, na quinzena, no mês, e isso faz muita diferença porque há um ajuste de expectativa. Então a mensagem que eu deixo é que você chegue
disponível e com a mente totalmente aberta no sentido de entender que o que vai proporcionar renda é o processo, porque é ele que vai te moldar. Então, chegue com essa mentalidade, venha com este propósito, venha com o propósito de passar pelo processo de aprendizado, porque conhecimento é a única coisa que ninguém pode lhe tomar. Irão te tirar tudo, menos aquilo que você aprendeu. Então, chegue com essa sede, chegue com esse desejo, porque se hoje eu estou construindo o que estou, é porque eu abri esse caminho dentro de mim e abracei esse caminho. O processo, para mim, foi o presente mais valioso. E como prêmio, eu estou sendo bem remunerado em função disso aí. Cara, que fantástico. Luizão, queria te agradecer pela disponibilidade de vir, dar sua palavra, falar, dar seu testemunho, né? Contar sua história. Te parabenizar pelos resultados. Cara, é genial. Assim, é indescritível, difícil até de comentar. Mais uma vez é uma honra ter você aqui com a gente, né, dentro da família, dentro do nosso grupo. E parabéns, cara. Parabéns não só pelos resultados financeiros, mas parabéns por toda a lucidez, por toda a construção de conhecimento, por toda a transformação que você vem passando. Porque está claro que você continua num processo proposital de transformação, né? Você se colocou nesse processo. Eu fico muito feliz porque isso ainda vai gerar muitos outros resultados, porque todo mundo que se mantém constantemente num processo de transformação, a gente não para de ter resultado também. Essa é que é a beleza da coisa, né? Então, parabéns, cara. Eu fico muito feliz, né, com o que você trouxe, feliz com os seus resultados, feliz com o que está acontecendo na sua vida. Espero que um dia a gente possa, né, tomar um café juntos. Faço questão. Eu sou mineiro também, então, né, quem sabe um dia a gente consiga se trombar por aí, tomar um café. E eu tenho muita... 2025 vai ser um ano que eu estou programando para fazer muitas coisas presenciais no Brasil ao longo do ano, porque eu quero justamente isso, né? Voltar. Eu fazia isso lá no início, a gente parou um pouco, mas voltar a encontrar as pessoas, a me reunir com elas. Eu gosto de ouvir histórias, né? Eu sou um contador de histórias nato, e por isso eu gosto de ouvir histórias, né, aos montes. E para a gente ouvir histórias, nada melhor do que a gente, né, como bom mineiro, sentar e tomar um café, né? E contar umas histórias boas. Espero que a gente possa fazer isso. Vamos fazer, tá? Com você especificamente, quero combinar isso. Mas queria agradecer, cara. Obrigado, Deus te abençoe na sua jornada, que você tenha muito sucesso, muitas conquistas ainda. Parafraseando Mae West, que a vida lhe reserve uma boa dose de tudo aquilo que é bom e essencial para você, porque você merece, tá? Parabéns, você é foda e tá mostrando isso nos resultados, nas transformações, nas palavras, em todos os níveis. E queria dizer que você conte conosco sempre, conte com a gente daqui da academia, conte comigo independente de qualquer coisa, porque no final das contas é isso, procriar, prosperar e deixar um legado. A gente está, né? Vamos deixar um legado, e deixar um legado é passar adiante aquilo que fez a gente prosperar. Então, esse é o processo de construção. Então, eu queria te agradecer por você ter vindo participar, ter dado sua palavra, te parabenizar e dizer que estou muito feliz com seus resultados, mas também com a sua presença e com o seu processo de transformação.